Boa noite, meus queridos. Que a graça e a paz de Jesus esteja com você. Eu estou muito, mas muito feliz por estar nessa live aqui comemorando um ano do curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. E como um ano passa rápido, bem rápido. Parece que foi outro dia mesmo que alguém falou comigo, olha, você quer construir um museu? Vamos lançar um curso na internet. E ali veio a ideia e começamos a imaginar e o primeiro convite, vamos estudar a Bíblia. E hoje já são mais de 20 mil alunos e alunas do Brasil e do exterior que toda quarta-feira recebem uma aula inédita sobre a Bíblia Sagrada. E olha, o ambiente onde eu estou aqui, eu aproveitei o mesmo lugar onde eu estou gravando esta semana aulas novas para que você possa acompanhar aí na plataforma. Então você vê que a gente se preocupa com cada detalhe, com a didática. Nós usamos o PowerPoint, trago até peças do museu para ilustrar a aula e hoje nessa live nós vamos falar de tudo isso para você. Vou mostrar algumas peças do museu, a importância do MAB, a importância da sua contribuição. Vou contar tudo o que eu vivi nesses últimos meses rodando pelo Oriente Médio e também explicar para você o que é Oriente Médio, como se formaram aqueles países, por que há tanta briga ali? Quem são os palestinos? Por que palestinos e israelenses estão sempre em pé de guerra? E o Hezbollah? Você sabia que eu quase fui preso, confundido com um espião israelense por um agente do Hezbollah? Eu vou contar essa história para você em detalhes. E o Hamas, o temido Hamas. Por que há tanta guerra naquela região? São estes e outros assuntos que nós vamos explicar para você à luz da história e terminando, é claro, com a Bíblia Sagrada. E por falar em Bíblia Sagrada, quem está já matriculado no curso sabe que nós não podemos começar a nossa aula sem primeiro fazer uma oração. Mas antes de orar, eu quero insistir que você convide as pessoas a participarem agora da live. Aproveite esses segundos agora aí no seu WhatsApp, mande no grupo da família. Gente, o Rodrigo está começando a live agora, vamos assistir. Se você está lá no Instagram também, manda no Instagram uma mensagem para o pessoal. Gente, galera, vamos lá assistir aqui no YouTube. É um prazer estar com vocês. Tem gente que está acompanhando pelo meu canal do YouTube, outros estão acompanhando pelo canal do UNASP. Enfim, nós estamos juntos aqui e eu já vou dar um spoiler para você. Até o final dessa live, preste atenção. Eu vou explicar como você pode ganhar uma viagem, que rufem os tambores, para Israel. Você quer ir para Israel comigo com tudo pago, para você não gastar nada, a não ser o dinheiro para a lembrancinha? Então, preste atenção. Fique comigo até o final dessa live, que eu vou mostrar como você pode ganhar uma viagem para Israel. Você que já é aluno do curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva e você que ainda não é aluno do curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, tá bem? Aguente a emoção que até o final eu conto para você. Vamos fazer uma prece então, pedindo a bênção de Deus sobre essa live, sobre todas as pessoas que estão conosco agora. Então, feche os seus olhos, incline o seu rosto e vamos falar com Deus. Amado Senhor, eu entrego a nossa vida no teu altar nesse momento. Que esta live, Senhor, possa ser, acima de tudo, para a honra e a glória do teu excelso nome. E que todo o nosso comportamento aqui, Senhor, possa ser uma glorificação a Ti. Que o Teu Espírito fale ao nosso coração. Muito obrigado por esse um ano com o curso A Bíblia Comentada. Muito obrigado por mais de 20 mil alunos e alunas que estão sempre acompanhando com a gente aqui detalhes da Bíblia Sagrada. Eu Te louvo por isso, Senhor. Peço o perdão dos nossos pecados e, mais uma vez, renovo o nosso pacto contigo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, eu conheci a Bíblia desde pequena, né? Por conta dessa tradição, a gente frequentava a igreja. E aí, assim, nunca tinha conseguido ler a Bíblia integralmente porque eu não entendia muita coisa. E ficava uma coisa assim, uma situação que você lê e tem coisas que fica até difícil de entender e acreditar. Quando eu vi esse curso, eu falei, eu vou tentar, porque eu sempre tive muita vontade de conhecer a Bíblia, né? Eu acho que é o manual da nossa vida, é o manual de instrução da vida, mas você tem que entender, né? Senão não adianta. A leitura que eu fazia da Bíblia antes do curso era uma leitura superficial, né? E assim, pontuada de muitas dúvidas. E até de um certo ceticismo com relação às coisas que
que eu não entendia, porque tem histórias fantásticas. E a partir do momento que eu comecei a fazer o curso, e hoje é até gostoso de ler a Bíblia, porque você está lendo, você fala, mas isso é aquilo que o professor falou, isso é aquilo que aconteceu, você consegue entender o que está acontecendo ali. Então tem uma mensagem maravilhosa que a gente muitas vezes não consegue entender sem ter um conhecimento mais aprofundado. A arqueologia, na minha opinião, ela ratifica, corrobora todos os fatos da Bíblia. A gente sempre ouve muito falar que a Bíblia foi muito distorcida, que muita coisa foi suprimida, muita coisa foi inserida. E a arqueologia vem corroborando todos os fatos da Bíblia. E isso me dá uma segurança muito grande, que a minha fé tem uma base, e uma base verdadeira. Não é um misticismo, não é uma coisa assim, que alguém inventou, porque é uma história bonita, é uma história de um povo. Não, ela tem uma base. Uma das coisas muito legais é que toda vez que eu escutava a questão da saída do Egito e as pragas, né, que o Egito sofreu, eu me perguntava, mas por que essas pragas, né? Qual é o sentido disso, né? Porque eram pragas para tudo. Essa questão das pragas do Egito afrontar diretamente os deuses do Egito é para mostrar quem realmente manda. Bom, a partir de quando eu comecei a fazer o curso, comecei a estudar a Bíblia, o meu relacionamento com Deus ficou muito mais próximo. Hoje eu sinto uma verdadeira comunhão com Deus, porque eu acho que eu entendo a mensagem dele, que até então eu não entendi, né? Hoje eu entendo. E hoje, às vezes, eu vejo muitas respostas em trechos que eu já tinha lido, não tinha entendido, e hoje, para mim, faz todo sentido. Dia de aula é um dia de alegria, né? Porque você sabe que é dia que você vai aprender, você vai ver coisas novas. Façam esse curso. Mesmo que você fala, olha, eu não acredito em Deus, vai lá e vai conferir. Porque o dia que você começar a conferir, você vai se assustar. Eu me assustei. Não é nenhuma questão de crença em Deus. Se você diz não quero, mas faça, porque é a nossa história, é a história da humanidade. Se você faz parte da humanidade, é a sua história. Que testemunho maravilhoso! Eu estou muito feliz. Na verdade, o que vocês acabaram de ver aqui é o que eu costumo chamar de 14º salário, porque pela CLT a gente tem 12 salários, mais o 13º salário no final do ano, e eu chamo testemunhos como este de o 14º salário. É aquele que não sai na folha de pagamento, não é contabilizado pelo Departamento de Finanças da universidade, mas aquece o coração. E eu quero agradecer também, porque o pessoal do Instagram também está acompanhando a live ali, ligaram. Vocês viram que durante o momento que a live começou, a Laura passou na frente, eu estava me ajeitando aqui, fazendo sinal, mas é isso aí. Então nós estamos no YouTube, no Instagram, no YouTube do UNASP, e eu estou muito feliz. E eu só desviei o olhar ali, você que está em casa, para falar também com o pessoal do Instagram, tá bom? Mas eu estou falando com todos vocês aqui. Há muitas pessoas conosco, algumas pessoas que estão até pedindo para mandar um abraço para elas. Daqui a pouquinho eu vou mandar um abraço para todos que estão com a gente. Mas nesse momento eu quero falar rapidamente sobre o Museu do UNASP. Aqui eu tenho assim, uma gota, eu não estou exagerando não, uma gota da riqueza que nós temos no Museu do UNASP. Só para você ter uma noção, aqui é o que nós montamos para preparar as aulas que eu estou gravando sobre o livro de Deuteronômio. Então, por exemplo, para explicar o santuário, olha a maquete que a gente está usando. Olha que maquete bem feita. Estão vendo aqui, olha, com o lugar santo, santíssimo do santuário terrestre. E é muito gostoso dar a aula com este elemento assim visual, didático, bastante educativo, bastante instrutivo, por isso que a gente tem exemplos, testemunhos como daquela senhora ali. Agora, olha que bonito falar isso para você. Eu fiquei tão encantado quando eu cheguei aqui e comecei a dar aula do Deuteronômio, que, aliás, eu nem sei se eu devo falar isso. O ponto não está dizendo nada aqui, a voz da consciência, vocês viram que eu estou com um ponto aqui, né? E se ele não está falando nada, então eu vou falar. Eu até conversei com a equipe, falei assim, essa aula ficou tão legal, que quando ela for para o ar, avisem, porque eu gostaria de fazer essa aula aberta para todo mundo. Então, aqueles que são matriculados no curso, acho que não vão ficar bravos comigo, se uma única aula eu deixar aberto. Sabe por que eu vou fazer isso? Porque, às vezes, as pessoas ouvem assim, um curso da Bíblia, mas o que eu vou aprender lá? O que tem?
Então, eu tomei essa iniciativa de pegar uma das aulas que eu gravei aqui e vou deixar aberta ali no meu canal do YouTube, como se fosse uma amostra grátis, vamos dizer assim, para que você possa ver o que você ganha com o curso. E você que já é meu aluno, minha aluna, por favor, deixa o seu depoimento, o seu testemunho aí no chat, tá bom? Ah, falando nisso, deixe-me avisar uma coisa sobre o chat, isso aqui é importante. São mais de 20 mil alunos, fora aqueles que todos os dias estão se matriculando. Então, eu vou até pedir ao pessoal para deixar aí no chat um telefone de contato, que você possa entrar em contato com a equipe. Só que eu vou pedir a sua paciência no seguinte aspecto. A equipe só pode receber WhatsApps no horário comercial, tá certo? No horário comercial. E fora do horário comercial fica complicado. Então, tenha um pouquinho de paciência, que às vezes você vai colocar a sua mensagem na segunda-feira, ela vai ser respondida 2 dias depois, mas não é descaso, ela está anotada, está guardada, não está perdida, tá bom? Eu vou até anunciar aqui também. Giovanni, se você puder falar para mim aqui o número do telefone, eu já vou dar aqui também, vocês vão ter no chat, qual que é o número do telefone, se alguém quiser saber mais detalhes sobre o... Tá, então aqui, daqui a pouco eles vão me passar o número aqui, eles estão pegando lá em cima. Aí eu vou passar para você o número certinho do telefone e também aí no chat o pessoal vai colocar, tá? Ele pediu um tempinho aqui que ele está arrumando uma coisinha lá. Enquanto isso, eu vou aproveitar e vou mostrar algumas peças do museu que eu tenho aqui. Olha bem, isso aqui é uma peça original, tá certo? Você pode pensar assim, o que é isso? Um pedaço de lata? Na verdade, isto aqui é um pedaço de um escudo grego datado de aproximadamente 300 anos antes de Cristo, tá certo? Então, esse escudo aqui tem 2.300 anos. O curioso é que ele tem aqui, você pode falar, mas o escudo tão pequeno é que isso aqui era só a parte que ficava no centro e você tinha um complemento de madeira que ficava aqui em volta. Então, você tinha uma madeira aqui em volta e o escudo no centro. Olha que ele está até com uma marca aqui, a marca de guerra. Então, ele esteve num campo de batalha. E, provavelmente, esse escudo, pelo fato dele ser encontrado num campo de batalha dos gregos contra os persas, ele esteve numa luta onde persas e gregos estavam brigando numa guerra tremenda. E nós temos aqui 2 espadas persas. Então, nós temos uma espada do inimigo, de quem usou esse escudo, e a marca da batalha aqui. E esses elementos vão me ajudando a contar a história que faz parte também da história bíblica. Daqui a pouco eu vou mostrar outra peça. Eles já sinalizaram para mim que já estão com o número do telefone. Então, vamos lá. Pode passar a colinha que eu vou passar. Anota aí primeiro, dá um segundinho para você pegar uma caneta e o papel ou anotar no seu aparelho celular. Vamos lá. Quem quiser saber detalhe é 0 operadora 19 9 9997 17 27. Então, vamos lá. 0 operadora 19 99997 17 27, tá bom? Anotou aí? Então pronto. E se você não anotou, não tem problema. Entra no chat que vai estar o número aí também. Você pode deixar ali sua mensagem, tá bom? Giovanni, a gente tem pessoas também para dar abraço, então? Então me dá aí, porque eu não estou acompanhando aqui os comentários, mas já me falaram que tem muita gente para a gente mandar um abraço aí. Então vamos lá. É mesmo, a Cucunha, assim mesmo o nome. Caco Cunha, tá bom? Caco é um prazer, Caco não sei se é o nome mesmo ou se é o apelido, tá certo? Mas é um prazer, ele é um dos primeiros 100 alunos e está com a gente agora. Muito obrigado pelo carinho, tá? Nós temos também a Régila Cláudia, Silvana Nóbrega, vamos lá nos nomes, Régila, Silvana, Doralina Maria, Wilson Civilino, Elizabeth Santos, Exilda Maria, são esses até agora. Muito obrigado e o meu abraço a todos vocês. Agora, vocês que eu citei o nome e aqueles que eu não citei, têm um compromisso adicional. Quando o museu estiver pronto, eu quero que vocês venham aqui no NASP. Sabe que a gente até, quando estava pensando nessa live, até sugeriram por que não fazer a live lá na construção do museu. Só não fizemos porque lá ainda não tem energia elétrica e estará à noite, mas... Calma que essa ideia ainda está anotada aí. Vou mostrar para vocês uma outra peça aqui. Essa eu vou pegar com muito mais cuidado, porque ela está até aqui rachada. Isso aqui é um vaso, tá certo? É um vaso de barro, datado do período do ferro. O período do ferro começa em 1200 a.C. Então, esse vaso aqui tem pelo menos 3.500
200 anos aproximadamente, tá certo? Pode ser um pouquinho menos. Ele está partido aqui, mas está com uma cola para proteger. E é um vaso que pertencia aos tempos bíblicos e que também veio de Israel. E juntos, esse vaso, eu vou até fazer o seguinte, para evitar qualquer acidente, eu vou colocar o vaso aqui. Eu não vou arriscar colocar ali, não. Vou colocar ele com muito cuidado aqui. Pronto. Esse vaso, junto com aquele pedaço de escudo ali, fazem parte de quase 3.000 artefatos que nós temos, a maior parte deles originais, uma parte réplicas, como por exemplo, nós temos aqui um soldado representando o Anubis, que é um deus egípcio, que estaria na tumba de Tutancâmon, exatamente como este aqui, tá bom? O número do telefone que eu passei já está no chat e este é um pedacinho do Museu de Arqueologia Bíblica do UNASP. Agora, como eu sei que tem gente entrando agora na live, então eu vou repetir algumas coisas que nós vamos ter aqui. Eu vou fazer uma prestação de contas para você do que a gente já conseguiu erguer até agora com a ajuda, com a contribuição de todos os 20.000 alunos que fazem parte do curso, o que a gente já construiu, vocês vão ver uma prestação de contas. Ao final dessa live, não bem ao final, caminhando para o final, mas segura aí que talvez eu vou falar um pouquinho antes. Eu vou mostrar como você pode ganhar uma viagem com tudo pago para Israel comigo. Então você vai comigo e eu vou ter o privilégio de explicar in loco para você as histórias da Bíblia, tá bom? Eu vou mostrar para você in loco. Lá eu não vou usar PowerPoint como eu uso na aula. Eu vou usar apenas a Bíblia numa mão e o dedo da outra mão apontando. E você vai ver que fantástica vai ser essa viagem. 15 dias pelo Oriente Médio ali, conhecendo a terra de Israel e talvez de quebra um outro país adjacente ali. Pode ser a Jordânia, pode ser o Egito, tá certo? Mas Israel é certo. Tá animado? Já está pensando em fazer o passaporte, arrumar as malas? Então, fique até o final. E isso aqui não vai ser apenas para quem já está matriculado no curso, não. Mesmo quem ainda não está matriculado no curso, pode ganhar essa viagem. Então, fique comigo até o final, tá bom? Muito bem, agora eu queria convidar, já que eu falei dessa prestação de contas, eu vou mostrar para vocês agora um VT que mostra como está o andamento do nosso museu. E depois eu vou dar uma aula toda especial para vocês, mostrando o que eu aprendi no Oriente Médio nos últimos meses. E nesta aula também eu vou explicar algumas dúvidas que as pessoas têm. Por exemplo, de onde vem a expressão Oriente Médio? O que é Hamas? O que é Hezbollah? O que é Estado Islâmico? Como é a vida de um sírio num acampamento de refugiados na fronteira da Síria com o Líbano? Eu estive lá. Qual foi a minha experiência de ser confundido com um espião israelense por membros do Hezbollah? Afinal de contas, o que é Hezbollah? O que é terrorismo? O que é islamismo? O que é judaísmo? Por que todo mundo briga ali pelo Oriente Médio? Como é que se configuraram aqueles países ali? Estas e outras informações eu darei já para você depois desse VT. Então, preste atenção, tá certo? Nós já temos 2.500 pessoas na live, mas nós podemos aumentar esse número. Então, enquanto o VT está rolando, eu quero que você preste atenção, mas também convide pessoas para estarem conosco. Eu aguardo você. Você nos ajudou a tirar uma ideia do papel. Em breve vamos viajar por Jordânia, Israel, Egito e muitos outros países do mundo conhecendo as histórias da Bíblia. Mas não do jeito tradicional. Aqui a sua experiência será extraordinária. Mais de 2.000 peças, sendo aproximadamente 90% originais e todas autorizadas pelos governos competentes, terão um espaço exclusivo para que famílias, estudantes e interessados pela Bíblia consigam aprender em um ambiente interativo e muito visual. É importante que você saiba, desde que unimos forças, já construímos em aproximadamente 6 milhões de reais. E vocês já doaram metade do valor. Com isso, levantamos as paredes e seguimos com o plano de finalizar esta conquista mais perto do que você imagina. É claro que uma construção como essa precisa de muito material. Já investimos 6 mil em movimento de terra, 85 mil em fundações, 193 mil em estrutura, 92 mil em alvenarias e vedações, 15 mil em cobertura,
187 mil em pavimentações, 196 mil em instalações elétricas e hidráulicas, 77 mil em equipe técnica, 102 mil em gerenciamento de obra, 157 mil em outros serviços. E a lista ainda não acabou, mas assim você percebe que estamos cada vez mais perto de tornar tudo isso real. Falta muito pouco para que milhares de pessoas conheçam o cuidado de Deus com seu povo através da história. Tudo isso enquanto viajam pelas vitrines do Museu de Arqueologia Bíblica. Conseguimos graças à sua ajuda até aqui. Se você também se sentiu motivado por esse projeto, contribua para concluir essa obra. Logo, esse sonho será uma realidade. Aqui fica o nosso muito obrigada. Olha que legal isso. E eu fiquei sabendo agora, fiquei feliz porque o pessoal me passou os números dos 2 canais do YouTube, mais o Instagram. Nós temos em torno de 6 mil pessoas que estão conosco. Então continua até o final que eu tenho mais coisas legais para dizer para vocês. Aliás, para quem chegou agora na live, essa é a live de 1 ano, nós estamos comemorando, para honra e glória de Deus, 1 ano do curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. Você viu como é que as obras do museu estão aceleradas. Em breve nós estaremos fazendo a festa de inauguração. Eu vou contar com sua presença aqui. Eu quero que você venha conhecer o museu e respirar fundo e saber, olha, eu ajudei a colocar um tijolinho dessa obra aqui, porque é o único museu do gênero que nós temos. Tá certo? Nós temos alguns centros arqueológicos, mas um museu com tantas peças arqueológicas do entorno do mundo bíblico ali, só tem o Museu do MAB. E além disso, você sabe que, além de estar contribuindo com este museu, você sabe que está levando para você, para sua família, um conhecimento que não é em nada inferior às aulas que eu dou aqui na universidade. Um aluno que faz um curso de bacharel em teologia tem exatamente o conteúdo que eu dou nessas aulas. E estamos estudando a Bíblia toda, do Gênesis ao Apocalipse. Falando nisso, para o pessoal que já está matriculado no curso, amanhã nós temos uma aula, já vamos colocar para vocês ali o livro de Ruth, tá certo? O livro de Ruth foi preparado por uma das professoras aqui do NASP, uma teóloga, ela está terminando o doutorado dela em teologia, e eu quero a participação das mulheres também na teologia, tá certo? A teologia ainda é uma matéria muito masculina, infelizmente. Nós temos muito mais teólogos do que teólogas. Por isso eu convidei a professora Márcia. Eu tive o privilégio de ser o professor dela, e a professora Márcia, vou dar o testemunho para vocês, foi uma das melhores alunas que eu tive na aula de filosofia e nas aulas de grego. E ela agora está terminando o seu doutorado, está dando aula aqui no NASP também, e nós a convidamos para ser a comentarista de um dos livros do Antigo Testamento, o livro de Ruth. Então amanhã, quem já é aluno matriculado no curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, já vai receber de cara todas as aulas do livro de Ruth que ela gravou aqui. E as minhas aulas continuam no Pentateuco, tá certo? Então eu estou chamando também outros teólogos e teólogas para que o time fique maior, embora eu acabe fazendo o comentário da maior parte dos livros. Nós temos outros teólogos também. Tem um teólogo, o professor Gustavo Assis, que está vindo dos Estados Unidos, está terminando o doutorado dele na Universidade de Boston, em Antigo Testamento. Ele também vai participar com a gente aqui. Então, você vê, não é um time de um jogador só. Embora eu, Rodrigo, acabe comentando a maior parte dos livros do Antigo e do Novo Testamento, nós temos também a presença de outros teólogos aqui que também dão a sua contribuição naquele livro em que ele é mais especialista, tá certo? E você está feliz com esse conteúdo? Então agora eu acho que com tudo isso em mente, eu posso passar para vocês uma aula sobre o que eu aprendi nesses meses que eu estive no Oriente Médio. Bom, quando a gente fala Oriente Médio, você sabe que eu estou falando daquele recorte do planeta Terra onde as histórias da Bíblia tiveram lugar. Então, no momento que se segue agora, está na hora de você, mais uma vez, reforçar o convite, que agora eu vou começar minha aula para vocês aqui. Tá certo? Agora eu vou começar a colocar os pingos nos is, como dizem, né? Vamos mostrar para você vários detalhes que as pessoas mandam essas perguntas para cá, tá certo? O que significa Oriente Médio, o que é Hezbollah, por que Israel briga com a Palestina. Eu sei que você está assim, nossa, eu queria tanto que o fulano assistisse essa aula. Então eu vou te dar aí uns 30 segundinhos para você mandar uma mensagem, um WhatsApp, convide o pessoal. A live não tem
tamanho de pessoas ligadas com a gente, quanto mais vierem, né? E eu vou aproveitar esses segundinhos aí, eu vou mandar abraço para mais algumas pessoas. Tem gente aí, Giovanni, para mandar abraço? Fábio Soares. Você tem o local de onde essas pessoas são, não? Não, ele não está com lugar, mas coloca o local também. Núbia Feitosa. Núbia, já que eu falei da Núbia Feitosa, Núbia, o deus Anubis, né? O nome Núbia tem uma relação com o deus Anubis. Fica tranquilo que não é nada de paganismo no seu nome, não. É apenas a origem dele. Além da Núbia Feitosa, quem mais tem? Alexandre Giovanelli, Ademar Alves, Sandra Regina, quem mais? Marlene Guilherme Vieira, Ana Beatriz da Silva, muita gente, olha. Quem mais? Eu vou fazer um desafio aqui. Eu não sei se há pessoas que estão fora do Brasil ligadas com a gente. Eu queria saber, se tem alguém aí de qualquer país que está ligado, mande um chat aí. Olha, eu estou falando aqui de Guiné-Bissau, eu estou em Angola, eu estou em Portugal, eu estou em tal lugar dos Estados Unidos, só para eu saber, tá bom? O alcance da nossa live. Se tiver alguém que está no exterior, manda uma mensagem aí para a gente nesse momento, tá bom? Bom, deixa eu pegar aqui o meu passador de slides. Você já convidou todo mundo, então vamos agora aprender um pouquinho sobre o Oriente Médio. E eu quero começar contando para vocês o que aconteceu comigo nesses meses. Deixe-me apenas dar um resumo para vocês. Se eu excluir 15 dias que eu passei no Brasil no mês de abril para maio, se eu excluir 15 dias que eu voltei ao Brasil apenas para mudar de casa, eu ainda continuo no NASP, apenas mudei, dentro do condomínio, eu mudei de uma casa para outra. Se eu excluir esses 15 dias, eu posso dizer que eu estou fora do Brasil com a Laura desde o mês de março, aproximadamente. E desde março até agora, quinta-feira da semana retrasada, nós tivemos uma temporada em Israel, uma temporada na Jordânia, no Líbano, e nós passamos também em Portugal, nós passamos por vários desses países aí. O que eu fui fazer em cada um desses países? Não foi passeio. Quisera eu que pudesse ser apenas passeio. Nós fizemos uma gama de coisas. Pesquisa, eu guiei grupos por lá, eu fiz guia de grupos explicando a Bíblia em loco, que é o que eu quero fazer com alguém que está assistindo a live hoje. Por que não? Tá certo? Eu mostrei a Bíblia em loco, nós fizemos pesquisa, eu dei aulas também e nós gravamos vários produtos. Eu gravei uma série do programa Evidências, gravei uma outra série para a TV Novo Tempo, na verdade, para Novo Tempo, para a área da web, que eu não vou dizer qual é ainda para você, tá bom? Para Seven, fugiu agora o nome, daqui a pouquinho eu lembro, o pessoal vai soprar para mim lá. Da web da TV Novo Tempo e também uma série inédita aqui para o NASP, que eu também não vou dizer o que é. Então, guarda essas informações aí. E também nós fizemos alguns arranjos, esse ano não deu para escavar, mas ano que vem nós estamos já levar os alunos que fazem arqueologia aqui para a gente fazer escavação lá em Israel. Tem 2 sítios arqueológicos, estamos decidindo qual dos 2 nós vamos escavar e trazer mais informações para vocês. Eu tive a oportunidade também de fazer uma experiência, se eu posso chamar assim, que eu mergulhei nas águas de Tiro para ver lá embaixo do mar, mergulhei com cilindro, as ruínas da cidade de Tiro e ver com os meus próprios olhos a comprovação de uma Bíblia Sagrada. É que no livro de Ezequiel, Deus revelou ao profeta que a cidade de Tiro, que na época dele era uma metrópole, Tiro na época de Ezequiel é como se fosse uma Nova York de hoje, Washington, grandes cidades do mundo. E como eles se tornaram inimigos do povo de Deus, o Senhor falou através do profeta Ezequiel. A cidade de Tiro será destruída, as suas pedras serão lançadas no meio do mar e ela virará uma penha descalvada, uma pedra lisa. E os pescadores no futuro vão enxugar as suas redes sobre as pedras de Tiro. E qual foi a minha emoção quando eu coloquei o cilindro ali no barco e pulei na água e lá embaixo eu pude, no mergulho, ver as ruínas, colunas caídas, restos de rua, restos de cerâmica da cidade de Tiro. A gente até filmou, o cinegrafista foi comigo, ele filmou um dia lá, mas a gente vai mostrar esse vídeo numa situação especial que eu não vou dizer qual é. Só tem algumas fotos só, mas foi filmado isso lá.
E depois que eu vi aquilo, a profecia se cumprindo mesmo, a profecia que foi dada 587 anos antes de Cristo, e eu vi o cumprimento dela, Tiro foi jogada no meio do mar. A cidade está agora embaixo das águas. E quando a gente levantou e fomos almoçar, qual foi a minha surpresa? De ver em frente ao restaurante onde eu estava, vários barcos de pescadores e várias redes de pesca sendo colocadas ali. E eu saí e comecei a olhar que muitas dessas redes estavam secando em cima de pedaços de coluna, pedaços de mármore, pedaços de paredes ornamentadas da antiga cidade de Tiro. Eu vi as pedras de Tiro com a rede em cima secando sobre aquelas pedras. Isto depois de eu ter mergulhado ali no Mediterrâneo e visto embaixo d'água também ruínas da cidade de Tiro. Na hora eu não aguentei, eu até acabei gravando um story ou um Reels, alguma coisa assim para o Instagram. Se você olhar lá no meu canal do Instagram, no meu Instagram, não no meu canal, no Instagram você vai ver lá que eu fiz um videozinho curto sobre isso. Mas essas coisas me emocionam porque eu vejo o cumprimento da Bíblia assim, ao vivo e a cores. E a maneira que eu tenho de agradecer a Deus por esse privilégio de poder testemunhar essas coisas, de ir mais de 30 vezes para o Oriente Médio, é trazer esse conteúdo que eu aprendo lá para você aqui, tá certo? Alguém pode perguntar, Rodrigo, então por que você não oferece tudo isso de graça? Bom, tem muita coisa minha, 0800 aí na internet. Se você pegar quantas horas de vídeo eu já gravei, tanto do programa Evidências quanto no canal do YouTube, e você pode acessar de qualquer lugar, quantas palestras eu já dei, eu nunca cobro um centavo para dar palestras em lugar algum. Você pode olhar pessoas que já receberam minha palestra sendo de igreja adventista, de igreja não adventista, de universidade pública, de universidade privada. Em todos os lugares que eu vou, eu nunca cobrei R$1 para dar nenhuma palestra. Mas você sabe, a gente também tem que construir um museu. Então, por que não unir o útil ao agradável? Assim como, embora você tenha algumas palestras minhas e aulas de graça na internet, mas para ser meu aluno do NASP, você tem que pagar uma mensalidade, como qualquer aluno de qualquer instituição educacional, por que também não precificar algo para uma boa causa, ajudar a construção do Museu do NASP? Sem contar o detalhe que, como já me alertaram, independente da ajuda para o museu, que é uma nobre causa, claro, eu estou insistindo nisso, mas o conteúdo que as pessoas estão recebendo e estão nos dando feedback, como daquela senhora do vídeo, elas estão tão felizes com o conteúdo que algumas pessoas já disseram assim, olha, mesmo que esse dinheiro não estivesse indo para a construção do NASP, está valendo a pena cada centavo que eu pago na mensalidade do curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. E eu só tenho a dizer, muito obrigado, louvado seja Deus por tudo isso. Agora, eu também tive uma experiência muito marcante ali no Líbano, isso aconteceu no Líbano, que foi a visita que eu fiz a um campo de refugiados sírios. E eu separei dessa visita, e eu queria mostrar alguns vídeos para vocês, mas como tem crianças e tudo mais, eu preferi separar só uma foto que para mim foi emblemática. E eu coloquei essa foto aqui, olha aqui no quadro. Uma imagem que vale 1 milhão de curtidas. Se você olhar a foto, ela está um pouco com um pixel assim, mostrando por quê. Eu filmei isso aqui, então eu só dei um print do meu celular a partir dessa imagem. Quando nós estávamos voltando de um dos campos de refugiados que nós visitamos ali, os meninos estavam tão felizes e eles ficavam tão alegres com a gente ali, e quando eu vim com a câmera do celular filmando, eu notei que 2 meninos pegaram o sapato e começaram a simular um celular. Olha esse sorriso. Preste atenção no rosto. Lá atrás você tem uma mulher também com uma criança. Quem vê esse sorriso feliz, eles não estão se importando muito se eles têm um celular de verdade na mão ou um sapato, mas eles ainda têm alegria pela vida. E esses meninos testemunharam traumas de guerra que fariam qualquer adulto hoje gastar anos de terapia, e eu não sei se ele sairia do buraco. Uma senhora lá do campo de refugiados falou assim, olha, lá na Síria eu tinha 3 casas de aluguel e os meus meninos nunca souberam o que é crescer numa casa de tijolos, porque há 11 anos
que ela mora com seus filhos em tendas, em barracas. Aliás, todo o acampamento ali são com barracas, barracas da ONU, barracas da Cruz Vermelha, barracas de algumas ONGs que ajudaram aquele pessoal ali. O esgoto corre a céu aberto. Porém, a despeito disso, eu posso dizer que eu vi ali muita dignidade. Eles fizeram daquele lugar um lar. O chão limpo, varrido, chão de poeira mesmo, mas varrido. Eles colocavam às vezes um tapete, limpo. Eu não tive nojo nenhum de comer com eles, de ter uma refeição com eles, de tomar um chá com eles. E eles saem cedo para trabalhar. Eles vendem hortaliças, eles plantam numa área do acampamento, vendem no mercado. Outros vendem roupas, eles continuam trabalhando e muitos daqueles refugiados ali na Síria eram médicos, eram empresários, eram professores como eu e estão há 11 anos vivendo em barracas. Um dos grandes problemas dos refugiados da Síria agora é que o governo do Líbano quer que eles voltem para casa. Mas muitos temem voltar porque são inimigos declarados do governo de Bashar al-Assad. E lá não é como no Brasil que você pode falar o que você quiser, porque lá falar contra o governo você pode ter consequências muito desastrosas. Um dos homens, por exemplo, que hoje ajuda como voluntário numa ONG, ali na ONG da Winners, ele teve todos os dentes da boca quebrados. Todos. Sabe por quê? Na época da guerra, porque juntou uma guerra na Síria, daqui a pouco eu vou explicar para você os bastidores dessa guerra. Ele estava voltando para casa, vindo da universidade, ele estava fazendo a faculdade de Direito. Quando um grupo o segurou na rua, e muitas vezes os militares lá não usam roupa de militar, às vezes eles vêm com roupa civil, como foi o caso daquele grupo do Hezbollah que abordou a minha equipe. Eles vêm com roupas civis e perguntou, de onde você está vindo? Ele mostrou os documentos, falou, estou vindo da escola, da faculdade, estou fazendo direito. Por que você não está lutando no exército pelo seu país? Ele falou, olha, eu não estou lutando porque eu estou estudando, eu quero me formar para advogado. Não, se você não está lutando, é porque você é um espião, você é contra o governo. Ele falou, não sou. Então prove que não é. Amanhã você vai se alistar, vai abandonar os estudos e vai lutar, vai pegar em armas. Como ele nunca havia pego numa arma, ele falou, não, eu não quero. Resultado, eles o levaram para um lugar, bateram tanto nele que quebraram todos os dentes da sua boca. Todos. Não foi a maioria, foram todos. E como estava no mês do Ramadã, para quem não sabe, o Ramadã, na religião muçulmana, é o mês em que os muçulmanos jejuam durante o dia e só comem à noite. Eles só lhe davam para comer à noite uma azeitona. E ele estava sem os dentes. Ele conseguiu fugir, está no Líbano hoje. Há outro também que fugiu e muitos têm traumas e outros ainda têm a dignidade como o desses meninos. Existe uma animosidade muito grande ali no Oriente Médio, que é explicada pela própria cultura tribal que muitos deles têm, sabe? De uma família inimiga da outra e assim brigam, embora, paradoxalmente falando, são altamente hospitaleiros. Eu fui muito bem tratado pelos sírios aqui. Abriram o coração para mim, um sorriso largo, as crianças com a boa vontade. Eles tratam bem o estrangeiro, tratam bem o forasteiro, mas ao mesmo tempo, se tem um motivo para a guerra, eles guerreiam. E às vezes governos, eu até evito dizer algum adjetivo aqui que possa ser muito sério para você, mas alguns governos assim injustos, totalitários, põem o povo para brigar por eles. E ali começou essa briga entre eles ali. Do lado de cá, eu vou explicar para vocês que tem o Hezbollah, e eu vou explicar para vocês o que é o Hezbollah do lado do Líbano, aí eu vou contar a minha experiência com eles. Mas, para que você entenda essa cena e tudo isso aqui, porque imagine, muitas dessas crianças aqui vieram pequenas para o campo de refugiados. Eles estão há 11 anos lá. Praticamente a vida que eles conhecem é do campo de refugiados. Agora, imagina você está fora de casa e sabe que houve um bombardeio e todo o seu bairro foi pulverizado, morreu o seu cachorro, a sua casa foi destruída, os 2 ou 3 parentes que estavam lá morreram, os outros você não sabe se conseguiram fugir, você está sozinho, você não sabe onde estão seus filhos, acabou tudo. Essa é a situação de alguém que tem o trauma de guerra. Em outras palavras, se você soubesse que aquilo que você tem normalmente aí na sua vida é o desejo ardente de milhões de pessoas ao redor do mundo, talvez você reclamaria menos da vida. Para explicar para você o contexto de toda essa guerra e como tudo isso começou, de onde vem o Estado Islâmico, Hezbollah, Hamas, judeus, palestinos, eu vou voltar na linha do tempo. Aqui nós temos o antigo Israel,
que eu estou dando aula justamente sobre esse período aqui, o Antigo Israel. E para quem já está fazendo o curso comigo, sabe que em 587, 586 a.C., foi a destruição do Templo de Jerusalém por Nabucodonosor. Então o povo judeu foi tirado da terra da Judeia e foram cativos 70 anos na Babilônia. Quando terminou o cativeiro da Babilônia, eles puderam voltar para a terra de Israel para reconstruir a cidade de Jerusalém. Isto foi em 538 a.C., aqui está 539, acho que vou apontar com o... Opa, pera que eu vou voltar aqui. Vou apontar com... Aqui vai ficar melhor, ó. 538, aqui está 539. Por que às vezes a gente coloca a diferença de um ano para o outro? Faça o curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, que ali eu explico a diferença dos calendários, tá bem? E aqui nós temos o período persa. Foi no período persa que Jerusalém foi reconstruída e o templo que Nabucodonosor destruiu também foi reconstruído. Quando terminou o período persa, veio o período de Alexandre o Grande. A gente chama o período helenístico. Por que período helenístico? Bom, a palavra grego é uma palavra que vem do latim. Os gregos não se chamam de gregos. É isso mesmo. O nome Grécia vem do latim graeca, que é o nome como os romanos chamavam a Grécia. Mas os gregos mesmos chamavam o seu país e chamam até hoje de Elas, ou Hellas, em grego antigo. No grego da época bíblica, no grego koiné, por exemplo, você fala Hellas. Hoje você fala Elas no grego. É a mesma coisa praticamente. E a palavra Elas ou Hellas tem ligação com o sol. E como eles achavam que o sol daquela região ali era o mais belo do mundo, eles chamavam a sua terra de terra do sol, terra de Hélios. Hélios, você não fala do gás hélio, a terra do sol, a terra de Elas. Por isso que o período que os gregos dominaram o mundo é chamado período helenístico, por causa de Elas. O nome Helena, não sei se tem alguém na live aí que se chama Helena. Helena significa aquela que vem da Grécia. Helena, só isso. Helen é a abreviatura de Helena. Então, se tiver alguma Helen, alguma Helena, é com vocês mesmo que eu estou falando. Deixa o comentário aí no chat, tá bom? Esse período helenístico faz parte da época em que esse escudo aqui foi usado. Você se lembra que eu falei do escudo grego? Então, aquela parte que eu estou mostrando ali é a época em que esse escudo estava sendo usado nas batalhas. Então, você vê que as peças do Museu de Arqueologia do NASP vão contando a história também ali do Oriente Médio e relacionada com Jerusalém. Depois do período helenístico, aí nós temos um outro período aqui, que é o período asmoneu. Por que a gente chama período asmoneu? É que aqui os judeus foram dominados pelos babilônios. Aqui eles foram dominados pelos persas. Aqui eles foram dominados pelos gregos. E aqui houve uma revolta de João Hircano e os judeus conseguiram uma independência. Eles voltaram a ser um Estado independente. Mas essa independência dos judeus durou pouco tempo. Por quê? No ano 63, 64 a.C., veio Pompeu, conquistador romano, e dominou Jerusalém, dominou a Judeia. Então, Israel ficou na mão dos romanos. Quando Jesus nasceu aqui nesse mundo, Herodes era o rei dos judeus, mas os judeus eram subservientes a Roma, ao imperador romano. Você lembra, no Evangelho, várias vezes nós temos a presença dos romanos. Jesus, em Cafarnaum, curou o servo de um centurião romano. Quando Jesus foi julgado, foi o governador romano, Pôncio Pilatos, que participou do julgamento de Jesus e prescreveu a pena capital de Jesus para ser crucificado. Também foi numa disputa com os romanos que, certa vez, perguntaram a Jesus se eles deveriam ou não pagar tributos a César. E Jesus, então, pediu uma moeda, mostrou o rosto do imperador romano e falou: que rosto é esse aqui? De César. Então, dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Então, Jesus viveu na época em que o reino de Judá era dominado pelos romanos. O que aconteceu no ano 70 depois de Cristo? Se você conhece a Bíblia, em Mateus capítulo 24, há profecia sobre isso. O templo seria novamente destruído. Então, nós estamos aqui no ano 70 depois de Cristo, quando houve a destruição do templo.
Na verdade, a destruição do templo culminou por uma guerra que começou em 66 a 70 depois de Cristo. Os judeus sempre foram muito revolucionários. Você já ouviu falar no Che Guevara? Pois é, havia muitos grupos de rebeldes judeus que tinham o mesmo espírito do famoso Che Guevara. Esse grupo, chamado de zelotas ou zelotes, de acordo com algumas traduções, eles queriam enfrentar Roma em luta armada e expulsar os romanos do país e ter novamente a independência, a hegemonia dos judeus. E eles começaram uma batalha no ano 66, expulsando os judeus da cidade de Jerusalém. Só para você entender, a região era a região da Judéia, Jerusalém era a capital, tá certo? Em Jerusalém ficava o templo. Eles conseguiram expulsar os romanos de lá no ano 66 depois de Cristo. Esta guerra dos judeus durou de 66 até o ano 70, mas aí em 70 os judeus não se deram bem, porque os romanos vieram a princípio com Vespasiano e depois com Tito e destruíram a cidade de Jerusalém e o templo. Jerusalém ficou completamente arrasada. E os judeus ficaram perdidos. Muitos deles migraram para o norte do país, para a Galileia, a fim de terem um pouquinho mais de liberdade. O tempo se passou e surgiu um novo líder rebelde entre os judeus. O seu nome é um nome meio complicadinho, Bar Corba. Bar Corba, que muitos pensavam que era um Messias. E Bar Corba começou a reunir um exército para atacar os romanos. Mas aí veio o imperador de Roma, que dessa época era Adriano, e acabou com a rebelião de Bar Corba. Essa luta de Bar Corba foi desde o ano 132, aqui não está marcado, mas seria mais ou menos aqui, olha, entre o ano 132 a 135 depois de Cristo. Quando houve essa luta de Bar Corba, aí o imperador Adriano fez uma coisa muito séria. Ele resolveu renomear Jerusalém com um nome pagão. Ele falou, olha, a partir disto, eu não vou deixar que nenhum judeu more em Jerusalém mais. E eu vou chamar a cidade agora de Aelia Capitolina, um nome pagão. Capitolina em homenagem ao deus Júpiter e Aelia em homenagem ao próprio imperador Adriano. Ele matou Bar Corba, crucificou todos os seus guerreiros ali, mudou o nome da cidade e algumas fontes indicam, dão a entender, que ele também mudou o nome da região. E sabem como que esse imperador resolveu chamar a região? Filistina, ou Terra dos Filisteus. Na verdade, existe uma disputa ainda sobre a origem do nome Filistina ou Palestina, porque nós temos alguns documentos romanos que falam da região Ciro-Palestina, mas essa região Ciro-Palestina não coincidia com a terra da Judéia. E nós temos também moedas cunhadas por Adriano, por Tito, por Vespasiano, que chamam a terra dos judeus de Iudeia ou de Judeia. Aliás, quando você vier conhecer o Museu do NASP aqui, o prédio bonito construído, você vai ter a oportunidade de ver essas moedas originais que nós temos aqui. Nós vamos expor a moeda e você vai ver a moeda escrita Iudeia Capta ou Judeia Capturada, quando o templo foi destruído no ano 70. Eu vou também ter exposto aqui, você vai poder visitar, um tijolo, na verdade, um telhado, uma tégula, feita pelos soldados romanos quando eles acamparam em Jerusalém para não permitir que os judeus voltassem. E nesse tijolo é possível ver o emblema ali com a 10ª Legião Fretenses, a legião de soldados romanos que não queriam permitir que os judeus voltassem. Você vai ver isso com seus próprios olhos no Museu do NASP. Agora, alguns acreditam que, pelo fato de, depois de Adriano, a terra não se chamar mais Judeia, e sim Filistina, e que Filistina é um trocadilho para Palestina, provavelmente, teria sido Adriano que mudou o nome da região para Palestina, uma vez que ele mudou o nome da cidade de Jerusalém para Aelia Capitolina. Aí que começa a história da Palestina. Então, Palestina significa terra dos filisteus. Mas nunca foi um país, foi apenas um nome que os romanos deram para a região, uma vez que queriam zombar e punir os judeus. Então começa o período que a gente chama de Idade Bizantina, período bizantino. O período bizantino começa com o quê? Com a suposta conversão do imperador romano Constantino.
Constantino pretensamente se converte ao cristianismo e agora o cristianismo se torna a religião do Estado. E o que acontece com Jerusalém? Jerusalém agora é dominada por uma administração cristã por causa do imperador. Mas essa administração não dura muito tempo, sabe por quê? No 7º século depois de Cristo, começa o período dos califas. Aqui, um pouquinho antes, no 6º século, houve o surgimento do islamismo com Maomé. Então, Maomé, eu vou mostrar nos outros mapas para vocês, começa a crescer, 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 e ele domina a terra, não ele, mas os islâmicos, os muçulmanos, a terra dos judeus. E ela fica na mão dos muçulmanos até que no alto da Idade Média, no século XI, começa o período das cruzadas. Aí Jerusalém fica sempre assim, uma hora é dos cruzados, que eram cristãos, outra hora voltava para a mão dos muçulmanos, dos cruzados, dos muçulmanos, vocês entenderam? Tem até um filme que eu sugiro você a assistir, o nome dele, The Kingdom's Heaven, é o nome dele em inglês. Em português, esse filme ficou com o nome de A Última Cruzada. Eu não sei se tem no Netflix, mas assista esse filme. É um romance, é claro, mas ele é ambientado nesta época em que estavam os cruzados, os cavaleiros das cruzadas, lutando para dominar Jerusalém. O famoso filme Robin Hood também é ambientado nesse mesmo período das cruzadas, então vale a pena você conferir. Vamos continuar aqui. Depois do período das cruzadas, deixa eu voltar. Depois do período das cruzadas, você tem o período dos mamelucos, e aqui o antepenúltimo estágio do domínio da região de Israel é muito importante de ser colocado, o período otomano. O período otomano começou em 1517 e ele vai até 1917. Poucas pessoas sabem do período otomano, mas eles dominaram uma grande área, inclusive a área da terra de Israel e todo o Oriente Médio. Mas quando o Império Otomano caiu, aquela região do Oriente Médio ali passou a ser administrada por países da Europa, a saber, França, Alemanha, Itália e também o Reino Unido, a Inglaterra. Aquilo ali fez parte do Commonwealth da Inglaterra. Até que, no início do final da Segunda Guerra Mundial, os países europeus começam a sair do Oriente Médio e aí há a fundação do Estado de Israel e de todos aqueles países que nós temos ali em redor. Deixe-me apenas explicar para você que quando a gente fala de Oriente Médio, Oriente você sabe, Oriente é a região do leste, é onde o sol nasce, ali é o Oriente. Essa nomenclatura Oriente Médio, ela é completamente eurocêntrica. É que por muitos e muitos anos, a Europa dominou o saber. A Europa era a senhora das culturas, das ciências, dos estudos, tudo de chique era da Europa. Não é isso? Você queria falar bonito, era falar em francês, ou no inglês britânico. Os grandes museus estavam na Europa. E a Europa começou a colonizar o mundo. O Brasil foi colônia europeia de Portugal. Toda a América do Sul, toda a América Latina foi colonizada pela Europa, os Estados Unidos também foram colonizados pela Europa, a África quase inteira foi colonizada pela Europa, até as Índias, com a Companhia das Índias Ocidentais, ficou à mercê da Europa, da Inglaterra. Então a Europa realmente dominou muito o mundo. Ela era chamada de o Velho Mundo. Agora, a partir da Europa, eles olhavam para o Oriente e começaram a dar nomes geográficos para a Terra a partir da perspectiva europeia. Então, os países que estavam mais próximos da Europa, como, por exemplo, o atual Irã e a Turquia, eles chamavam de Oriente Próximo. Os que estavam um pouquinho mais distantes, como o Líbano, como Israel, como Jordânia, eles chamavam de Oriente Médio. E os que estavam mais longe, como, por exemplo, a China, a Coreia, o Japão, eles chamavam de Extremo Oriente. Uma linguagem que até pouco tempo ainda era usada, né? Os países do Extremo Oriente. Hoje, a maior parte dos acadêmicos já não distingue mais entre Oriente Médio e Oriente Próximo. Falam apenas Oriente Médio para os dois. E esta nomenclatura, que ainda é eurocêntrica, continua sendo usada, embora alguns que são de uma linha mais moderna falam que esta é uma linguagem de colonialismo, que deveríamos evitar essa linguagem. Mas isso aí é assunto para uma outra aula. Você entendeu a temática? Agora, para ficar bem claro para você, eu vou resumir o que eu mostrei na linha do tempo através de mapas. Quando Maomé começou a
ele surgiu na Arábia Saudita, olha os estados que foram se tornando muçulmanos após a morte de Maomé. Olha como é que o império muçulmano foi crescendo. Todos esses lugares que estão sendo coloridos de verde são lugares que o islamismo foi conquistando, e eles conquistavam na base da espada e convertiam pessoas à base da espada. Inclusive, eles chegaram também até a Europa. Você sabe que a Península Ibérica aqui também foi dominada por eles. Portugal e Espanha ficou por muitos séculos na mão dos árabes, por isso é chamado de Península Ibérica. Você sabia que nós temos na língua portuguesa muitos elementos que vêm do árabe por causa dessa presença dos árabes ali na Península Ibérica, Portugal e Espanha? Quer exemplo? Os hispanos falam assim, abuelo, para falar do avô, abuelo, pois abuelo vem do árabe, abu, que significa pai ou pai do pai. Nós chamamos a azeitona de azeitona por causa do árabe. E o azeite também, azutuna, zait, em árabe azeite é zait e azeitona é azutuna, vem do árabe. Palavras como algodão, alface, essas palavras todas vêm do árabe. E quando os exércitos cristãos expulsaram os árabes da Península Ibérica, não o fizeram sem que os árabes deixassem para trás muito da cultura árabe. Quer um exemplo? Antes dos árabes, a Europa usava números romanos. X, 1, né? Aqueles em forma de letras. L para 500, D para 500, L para 50, X para 10. Agora, nós usamos um tipo de numeral que chamamos de números arábicos, por causa da presença dos árabes. E por que chamamos esse povo todo de árabe? É porque Maomé surge aqui, perdão, apontei errado, Maomé surge aqui, na região da Arábia Saudita. E depois o exército dele vai crescendo e vai ampliando, na região da Arábia Saudita que começa o islamismo. E por onde o Islã passava, ele deixava a cultura islâmica, a fé islâmica, um governo islâmico. Islâmico e muçulmano é a mesma coisa. Maometanismo, islamismo e muçulmano é a mesma coisa, tá certo? É a mesma coisa. E além disso, em muitos países eles deixaram também a língua árabe. Não em todos os países. A Turquia, por exemplo, fala turco e o Irã fala persa, embora sejam países de maioria muçulmana e de governo muçulmano. Mas em outros países, como por exemplo o Egito, eles deixaram tão forte a cultura deles que o Egito hoje fala árabe e não mais egípcio ou copta, que era a língua que era falada no Egito antes disso. Hoje no Egito se fala árabe, é um árabe egípcio. Então esses países que falam árabe acabaram também deixando para o seu povo o nome de árabes, mesmo que nem todos sejam da etnia árabe. Depois eu vou contar para vocês também na aula a relação entre os árabes e Ismael, tá bom? Para você saber, são descendentes de Abraão também. Aqui você tem um grande domínio dos muçulmanos na época do califato Omeida. Olha quantos países eles pegaram, até a Península Ibérica. Só que o sonho frustrado de Maomé é que ele queria um império muçulmano, só que quando os califas iam crescendo, eles brigavam entre si. Só para você entender como é que era essa briga, até hoje você já ouviu falar de xiitas e sunitas? Você já viu, às vezes, numa reportagem da TV, que uma bomba explodiu numa mesquita tal? Ora, se eles são todos muçulmanos, que um muçulmano coloque uma bomba numa sinagoga, a gente até entende porque são inimigos. A gente não aprova, mas entende porque eles são inimigos. Agora, um muçulmano colocar uma bomba dentro de uma mesquita, onde todos estão seguindo o Alcorão e acreditando em Maomé como grande profeta, é por causa da rivalidade entre sunitas e xiitas. Então, o islamismo nunca conseguiu se consolidar para ser um império único. Eles sempre brigam. E nessa briga, eles acabam se dividindo e nunca conseguem ser uma nação islâmica única. Por isso que hoje você tem países que são muçulmanos, mas são completamente diferentes um do outro. Vamos continuar aqui. Aqui você tem como é que o Império Muçulmano foi dividido em vários países, até finalmente vir aquele que eu falei com vocês, que era o Império Otomano. Olha quantos países atuais o Império Otomano tomou conta. Tudo isso aqui foi do Império Otomano. Hoje,
Só para você ter uma noção, o que hoje é o Egito pertencia ao Império Otomano. O que hoje é a Argélia pertencia ao Império Otomano. O que hoje é a Grécia pertencia ao Império Otomano. O que hoje é a Turquia pertencia ao Império Otomano. O que hoje é a Síria pertencia ao Império Otomano. Tudo pertencia ao Império Otomano. Agora, eu posso contar uma historinha para você? Olha que curioso. Esse grande Império Otomano só conseguiu tomar conta de tudo isso por causa da arrogância de um homem. Quando o rei cristão bizantino estava na cidade de Istambul, então Constantinopla, ele estava guerreando contra Mehmed II, que era o rei dos otomanos. Então, o rei bizantino recebeu, era um dos Constâncios, ele recebeu em seu reino um homem chamado Orbán, que falou: majestade, eu tenho um meio de o senhor vencer os otomanos. Eu tenho uma arma que, se projetada, ela pode lançar uma bola de chumbo a 3 quilômetros de distância com precisão. O rei desdenhou daquele homem, cuspiu nele, mandou bater nele e o expulsou de sua presença. Aquele homem, Orbán, ficou tão revoltado que ele saiu da presença do rei bizantino, cruzou a fronteira e foi onde estava o exército muçulmano dos otomanos. E ele vendeu a proposta da sua invenção para Mehmed II, o rei dos otomanos. Mehmed II começou a construir protótipos do que aquele homem tinha inventado. Assim surgiu o canhão. O canhão, em 1453, destruiu os muros de Constantinopla, deu fim à Idade Média e consolidou o Império Turco-Otomano, que dominou toda essa região aqui. Mas, mesmo os grandes impérios um dia caem. Quando o Império Otomano começou a cair no final do século XIX, início do século XX, o Oriente Médio começou a perder a potência muçulmana. Então, os países, as regiões que estavam aqui, que não eram mais otomanas, começaram a ser controladas por países da Europa. A França controlou essa parte aqui, a Inglaterra controlou a parte que seria Israel, a parte que seria da chamada Palestina, que hoje é Jordânia. Tudo isso aqui foi controlado pela Inglaterra, essa parte aqui em laranja. Então, cada país teve um controle de uma parte do chamado Oriente Médio. E o Império Turco-Otomano se desfez, apenas a Turquia sobrou, e a Turquia agora não era mais dos califas, a Turquia agora era uma república fundada por Atatürk. Então, você não tem mais aquele Império Turco-Otomano. E só para fechar a aula aqui, você agora entende por que muitas vezes as pessoas, quando... Você lembra, por exemplo, o Jorge Amado tinha um personagem no livro Gabriela, o Nassif, que ele sempre gritava assim: eu não sou turco, eu sou libanês. Eu não sou turco, eu sou libanês. Porque nessa época, qualquer pessoa que nascesse no atual Líbano tinha um passaporte turco, porque o Império Turco dominava tudo isso aqui. Qualquer pessoa que nascesse no Egito tinha um passaporte turco, porque pertencia ao grande Império Turco-Otomano. Quando ele se desfez, ficou nas mãos de estados europeus. Só que aí vem a parte triste e chata da história. Esses burocratas europeus começaram, na mesa de negociações, a desenhar o Oriente Médio, como eles bem entendiam. E assim surgiu o Líbano, a Síria conseguiu a sua independência, a Jordânia foi dado de presente para um membro da família do sheik da Arábia, os próprios Emirados Árabes foram dados pela família, tá certo? Então, nessa divisão artificial criada por políticos e burocratas da Europa, que surgiu o dilema: tá bom, então cada país vai ter a sua independência, e aqui, o que a gente faz com a Palestina? Aí que você tem toda a guerra que vai começar o famoso país de Israel, mas no início, o território da chamada Palestina, do mandato britânico, pegava o que hoje é tudo a Jordânia. Mas quando eles deram a Jordânia para uma família de reis muçulmanos, nenhum país muçulmano reivindicou a independência da Palestina. Veja, tudo isso aqui era para ser a Palestina. Nenhum país muçulmano reivindicou. Tudo bem, a Jordânia está aqui hoje, mais da metade da Palestina, e Israel. A princípio, olha o que a ONU, na verdade a Liga das Nações Unidas, tinha dado para Israel. Israel ficaria apenas com a parte do deserto
e a Palestina ficaria com toda essa parte aqui. Entre desenhos e modificações de desenhos, Israel acabou dominando. A Palestina hoje é essa parte aqui, a faixa de Gaza, e até hoje tem esse conflito aparentemente interminável. Eu quero terminar a minha aula aqui com uma coisa para vocês. Vocês viram que eu fiz um resumão aqui, eu resumi 3.000 anos de história, porque eu comecei ali na época da Babilônia, né? Quase 3.000 anos de história. A Babilônia está 600 anos antes de Cristo, eu comecei no período da monarquia de Israel, 1.000 anos antes de Cristo. Eu resumi 3.000 anos de história nesta live. Mas eu espero que tenha dado para você entender várias coisas aí, por que tem a briga, por que os palestinos querem a terra deles, mas os judeus também querem. Eu não respondi todas as questões, é claro, mas só para você ter uma pincelada de quantas coisas você pode aprender no curso. Agora, eu quero terminar a minha aula mostrando um dos lugares também que eu estive agora nessa viagem, que é a cidade subterrânea da Turquia. Essas cidades subterrâneas são corredores e mais corredores embaixo da terra, onde cristãos ficavam escondidos dos muçulmanos que estavam procurando os cristãos para matar. Nesses corredores, como você pode ver nessa pedra aqui, eles não tinham a oportunidade de ver a luz do sol. Eles ficavam dias, meses ali dentro. Imagine o aglomerado de pessoas, acreditam-se que 3.000 pessoas, às vezes até 10.000 pessoas, ficavam refugiados ali embaixo, no antro da terra, para terem, pelo menos ali embaixo, a liberdade de cultuar Jesus. E aqui era um lugar onde havia também uma capela. Toda vez que eu vou a esta cidade subterrânea na Turquia, eu fico imaginando a fé daqueles cristãos orando a Jesus ali embaixo, sem ver a luz do sol, tendo necessidades fisiológicas num lugar sem muito ar puro para respirar, sempre com medo de um exército entrar ali e invadir. Eles tinham todo um sistema de defesa. E quando eu estou ali, eu me lembro de uma briga, uma luta, que é muito maior do que a luta por qualquer bandeira, por qualquer nacionalidade. Veja, não sou contra os valores da pátria, nem contra o fato de que nós devemos ser brasileiros e orgulhosos do nosso país. Devemos respeitar a nossa bandeira, devemos respeitar os símbolos da pátria, devemos representar bem o Brasil lá fora. Eu não sou contra nada disso. Devemos exercer o nosso voto com consciência, devemos exercer o nosso papel de cidadania como cidadãos de Deus nesse mundo. Porém, o nosso amor pelo pedaço de terra aqui não pode ser maior do que o amor pela terra que está lá em cima. O nosso amor por Jerusalém, capital de Israel, não pode ser maior do que o nosso amor pela Jerusalém celestial. A Bíblia fala de homens e mulheres que participavam de uma batalha, de uma luta muito maior do que a luta por terra, por propriedade, por independência. Era a luta do conflito cósmico entre o bem e o mal. E nesta luta, eles muitas vezes preferiam entregar a sua vida como mártires a simplesmente lutar por um pedaço de chão. E o livro de Hebreus fala da galeria desses homens, homens e mulheres que eram heróis da fé. Pessoas que, de acordo com a Bíblia, morreram sem ver o cumprimento da promessa, mas que aguardavam aquela pátria superior. E em um determinado momento do capítulo 11 de Hebreus, é dito o seguinte: muitos foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo um bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para eles e para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, repito, eu valorizo muito o meu país, o Brasil, as cores da pátria, o patriotismo. Amo o meu Brasil. E quem é de outro país também deve amar o seu país. Mas eu não posso amar mais esse mundo do que aquele por vir. Eu não posso amar mais esta vida do que a vida da ressurreição, da volta de Jesus. Eu não vou menosprezar o lado de cada eternidade, mas eu não posso permitir que ele seja maior do que o anseio
de estar numa Jerusalém onde eu não terei que brigar com pessoas em redor, tá certo? Só para não deixar você no ar com a minha experiência do Hezbollah, o Hezbollah é o grupo paramilitar reconhecido pela ONU que fica na fronteira de Israel com o Líbano, países que não têm relação diplomática. E o Hezbollah é visto pelos libaneses como heróis de guerra que expulsaram os judeus da sua terra e não os deixaram entrar no Líbano, porque os libaneses acreditam que Israel quer invadir o Líbano a qualquer momento. Do lado de Israel, o Hezbollah é entendido como sendo um grupo terrorista. Eu não precise ter nenhuma briga com ninguém em redor. E para estar lá, basta aceitar a Cristo e seguir as orientações desse livro sagrado. Tá bem? Bom, eu prometi uma coisa e não posso despedir sem dizer isso. Como é, Rodrigo? Você falou, como é que eu vou ter a chance de viajar com você para Israel? A primeira coisa que eu quero dizer, fique tranquilo que eu contei essa história de guerras e conflitos, mas Israel é um lugar seguro. O meu problema com o Hezbollah ali foi pontual, é que eu estava na cidade, no Líbano, na cidade que é dominada pelo partido do Hezbollah. E quando alguns desses militares sem uniforme chegaram perto, alguns deles, olhando para mim, desconfiaram que eu era judeu e que eu era um espião israelense que estava ali. Então começou a gritar com a guia que estava conosco que eu era, assim, um judeu. E ela falou, não, ele é brasileiro. Mas ele é judeu, não, ele está falando português, que eu estava falando português para a câmera quando estava filmando. E ela falou, não, mas ele não fala português. Ela falou, ele está falando português, ele fala português sem sotaque, ele fala muito bem, ele é brasileiro. E eles disseram, não, esses são os piores que eles aprendem qualquer idioma. Nós tivemos que sair dali um pouco às pressas. Depois um rapaz com a moto interceptou a van onde nós estávamos e pediu para ver a câmera, o que é que nós estávamos filmando, pediu para apagar algumas filmagens e nos deixou ir embora. E ele mostrou no celular que a nossa van estava sendo monitorada durante todo o dia enquanto passávamos pela cidade. Eles tiraram fotografia da equipe almoçando, no semáforo, filmando, conversando. Nós estávamos sendo monitorados o dia inteiro e eles estavam desconfiados que naquela van existia um espião israelense que era eu. Você vê que tristeza? Na guerra todo mundo fica com os nervos à flor da pele. Mas ao mesmo tempo eu posso dizer para você, em Israel é fácil andar tranquilo. Eu já cheguei de madrugada lá, sem problema, eu já saí de madrugada com a Laura, não teve problema nenhum ali, andando com o celular, falando. Ninguém faz nada com você. Quando acontece um problema de conflito, é uma coisa pontual aqui e acolá, e eu nunca me senti ameaçado. Então, faça as malas e vamos comigo para Israel. Você vai gostar de conhecer lá. Eu não ia colocar a minha vida em risco, em perigo, ou dos meus alunos, que eu vou levar para escavar lá, se fosse um lugar onde nós não teríamos segurança. Ah, Rodrigo, mas eu não tenho condição de ir para lá. Tem. Sabe como? Aqui vem o modo como você pode viajar para Israel comigo. Todo mundo que se matricular no curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, até o dia 30, próximo agora, 30 de setembro, até a meia-noite, tá bom? Até a 0 hora, até a meia-noite do dia 30 de setembro, quem se matricular na modalidade anual, no plano anual, vai concorrer a uma viagem comigo com tudo pago. Você só vai ter que pagar duas coisas. Os refrigerantes ou sucos que você tomar no caminho e a água e as lembrancinhas que você vai ter que comprar para trazer para todo mundo, que todo mundo vai pedir uma lembrancinha de Jerusalém. Então, reserve alguns dólares para comprar um chaveiro, para levar de presente para alguém, um sei lá, qualquer coisa. O pessoal vai querer lembrança de Jerusalém. Aí eu não posso pagar isso para você, né? Você vai ter que pagar aí para trazer de presente. Ah, Rodrigo, mas isso é injusto, porque eu já estou matriculado no curso. Fica tranquilo, eu já conversei isso com a equipe, também acho injusto. Então, isto aqui está estendido a todo mundo que se matriculou, desde o primeiro até o último que se matricular no dia 30 de setembro. Então, se você se matriculou lá atrás, no ano passado, você foi um daqueles 100 primeiros que eu mandei o abraço aí, você também estará concorrendo à viagem para Israel comigo, tá bom? Todo mundo. Nós só vamos pedir três coisas, na verdade. Você tem que ter feito a sua matrícula até o dia 30 de setembro. Ah, mas eu fiz foi no ano passado. O ano passado está antes do 30 de setembro, então você está dentro, tá bom? Você não pode ter a sua matrícula feita depois do dia 30 de setembro. Segundo lugar, tem que ser no plano anual. Então, quem fez, por exemplo, a matrícula no curso só mensal,
você pode migrar para o anual e aí você pode também concorrer. E em terceiro lugar, é importante que você, se você já fez, veja se não está vencendo a sua anuidade. Às vezes você esquece ali, tá bom? Se a sua anuidade não está vencendo. E qualquer dúvida, o telefone está aí. Nós vamos deixar o link aqui no final dessa live para vocês, tá bom? Já está na web o link, O telefone para contato, novamente eu peço só a sua paciência, porque é no horário comercial, a equipe está ali 24 horas. Eu estou dando graças a Deus por isso. Eu quero que vocês deem muito trabalho para a equipe mesmo. Eu quero que eles fiquem descabelados aqui de tanta gente pedindo informação sobre o curso. Então, só tenha paciência. Às vezes vai demorar umas 24 ou 48 horas para eles te responderem. Às vezes você vai mandar mensagem no sábado à noite. É só no horário comercial, mas fique tranquilo, seu telefone está guardado. E se você não pegou nenhuma dessa informação, deixe um direct também lá no meu Instagram. Você tem um link ali também do curso, tá bom? Você pode mandar um direct, ou um direct também na página do NASP também. De alguma maneira, a equipe vai encontrar você. Pessoal, o nosso horário já está chegando ao fim. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Nós tivemos 6.000 pessoas, mais de 6.000 pessoas conosco aqui de ponta a ponta. Glória a Deus por isso. Eu fico muito feliz. Agora eu quero receber você como meu aluno, ou corrigindo, meu aluno não, meu companheiro, minha companheira de viagem. Por quê? Porque, na verdade, eu vou contar um segredo para vocês que eu falei na aula também para o pessoal. Ao preparar essas aulas da Bíblia comentada, o primeiro beneficiado sou eu, porque eu estou sempre relendo a Bíblia, relendo os comentários bíblicos, então estou rememorizando muita coisa, estou lendo os últimos artigos científicos, então está me obrigando ao mesmo tempo a relembrar o que eu já estudei, a fazer o update, ou seja, atualizar os conhecimentos, os últimos achados, os últimos artigos, os últimos debates. Eu estou sendo beneficiado. Então, mais do que chamar você de aluno, eu prefiro chamar você de meu companheiro, minha companheira de jornada no estudo, nas páginas da Bíblia Sagrada. Muito obrigado pelo carinho, que a graça e a paz de Jesus esteja com você. Então, agora corre e faça sua matrícula, tá bom? No dia 30, até o dia 30, está valendo. E depois disso, eu vou sortear numa aula que eu vou dar ao vivo. Eu vou marcar com a equipe que diga que vai ser essa aula ao vivo. Eu vou sortear a live, nessa aula ao vivo, eu vou sortear a viagem para Israel. E você vai poder participar. Mais uma vez, muito obrigado. Cada tijolinho do museu está sendo feito com a graça de Deus pela mensalidade e a ajuda que você está dando, tá bom? Será uma herança para as próximas gerações. Eu quero deixar um legado para o meu Brasil. Então, como eu falei, eu anseio a pátria superior. Eu amo a Nova Jerusalém. Mas enquanto eu estou do lado de cá da eternidade, eu quero contribuir como um bom cidadão para aquela terra na qual eu nasci e da qual eu sou conhecido por brasileiro. Então é um legado, não apenas para o NASP, não apenas para Engenheiro Coelho, mas para o Brasil e até a volta de Jesus, para aqueles que vierem depois de mim e de você, que vão poder ver aqui, no Brasil, peças milenares, que de outra forma ele teria que cruzar o Atlântico e visitar algum museu lá na Europa, lá no outro lado do mundo. Fique com Deus, uma boa noite e a gente se encontra na próxima aula do curso, que você vai estar matriculado, vai ser meu companheiro de viagem. Um grande abraço, tchau, tchau.